comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Começando mais um Mensagens que Chegam pela Manhã aqui pela webradiovagalume.com, ao vivo nas próximas 2 horas pela manhã. Ou você que ouve nas reprises às 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã, seja bem-vindo. Esse aqui é um lugar de encontro de vagalumes. Vagalumes são pessoas que têm consciência que a luz que lhes habita, mas que essa luz pode se expandir se for somada à luz dos outros. Não há o iluminado entre nós, e nós nem estamos em busca disso. O iluminado, a grande iluminação, a luz que brilhará para a humanidade universal, cósmica, quântica, não. Aqui nós somos humanos, e humanos têm dias bons e outros nem tanto. Humanos têm alegrias e às vezes tristezas também. Tem coisas que nós queremos que aconteçam e acontecem, e outras que nós evitamos e às vezes mesmo assim acontece. E é isso que nos compõe. A nossa humanidade não é feita de ufanismos, não é feita somente de utopias. A nossa humanidade é feita de quedas também. A nossa humanidade é feita de dúvidas também. É feita de momentos felizes, onde tudo parece claro, onde você parece entender tudo e a sua vida é cheia de significados, ou outros, onde você não entende absolutamente nada e às vezes você vem de momentos de muito significado, de muita alegria, de tudo bem, e de repente as coisas mudam. Isso faz parte, isso nos compõe também. Por isso a minha proposta aqui na rádio, no meu trabalho de maneira geral, é que a gente possa olhar para a nossa humanidade e aceitá-la, entendê-la e melhorá-la. E a gente melhora em primeiro lugar aceitando, enxergando e reconhecendo que nós somos seres humanos, sim, e não monstrinhos cheios de luzes, cópias de líderes religiosos ou de símbolos religiosos. Nós somos humanos e é nisso que está a nossa diferença, a nossa luz. Então que a gente reconheça isso nesse caminho agora aqui no Mensagens que está começando. A sua participação, claro, é sempre super importante por várias maneiras, por vários canais. Temos aqui o chat da rádio logo no site da webradiovagalume.com. Você que nos ouve pelo aplicativo, no site, eu não tenho certeza, acho que até no aplicativo tem o chat também para você participar e conversar com muita gente. Durante o programa eu vou pincelando aqui comentários do chat na rádio, tá bom? No nosso Facebook, facebook.com/webradiovagalume, mas pode ser também na minha página, na fanpage, enfim, como for mais fácil para você. O nosso WhatsApp também tem sido uma ferramenta super importante de comunicação, 5192461960, 5192461960. A ideia é que a gente interaja nessas próximas 2 horas com músicas, com reflexões e bons momentos aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mensagens que Chegam pela Manhã, webradiovagalume.com. Mandar um beijo e desejar bom dia a quem já está escrevendo aqui no nosso WhatsApp, 5192461960. A Rosane, que nos ouve em Belém Velho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diz que está amando a programação. Muito obrigado, Rosane, tudo de bom para você. Obrigado também nosso amigo que mandou aqui uma foto de uma fruta que se come muito em Belém, chamada pupunha. É o Augusto, Belém do Pará, que está nos ouvindo. Muito obrigado pela sua mensagem aqui pelo WhatsApp, meu amigo, tudo de bom. Obrigado também pela mensagem que chega aqui com alguns vídeos do nosso querido Adriano, que nos escreve aqui no nosso 5192461960. Quem mais? Tem alguém que acabou de desejar bom dia aqui, e todos os vagalumes. Flávio, procurei seus livros na Saraiva, estão todos esgotados, gostaria de adquiri-los. Estou em São Paulo, amanhã volto para casa. Caso saiba de outra livraria que ainda tem, me informe, por favor. Um grande abraço, ótima semana. O Adamastor e a Edna de Ji, Paraná. Adamastor, os meus livros na loja do flaviosiqueira.com. Inclusive o Mensagens que Chegam pela Manhã, a editora já está terminando de refazer, né? Porque o livro tinha esgotado, então em uma semana eu acho que eu devo reabrir
para as compras ali no www.lojadoflaviosiqueira.com. Muita gente tem me cobrado o Mensagens que Chegam pela Manhã. Os outros estão lá, com exceção do Éden, que continua somente no site da ciadoslivros.com.br. Você sabe, meu amigo, que eu não distribuo os meus livros em livrarias. No começo eu lancei em algumas editoras, na Companhia dos Livros, na Besouro Box, que tinham esse trabalho de distribuição e tal. E você sabe que o meu trabalho sempre se movimenta na direção da independência. E esse mercado editorial de editoras, de livrarias, é muito cheio de travas e de coisas que não me agradam. Então eu optei por não seguir por esse caminho convencional, o caminho que inicialmente eu tinha seguido. O Éden é um reflexo disso. Foi aí que eu decidi não mais seguir por esse caminho tradicional, tanto é que o Éden, como eu disse, esse ano o contrato do Éden vem para mim, né? Até então o Éden, até meados desse ano, acho que, se não me engano, é esse mês, eu preciso confirmar, mas é da editora ainda, que me gerou uma série de restrições, de impedimentos, de dificuldades de distribuição e tudo mais. Então, como a gente hoje é virtual, como nós temos a possibilidade de falar pela rádio, como a gente tem esse contato direto, eu optei em não depender de intermediários. E as livrarias muitas vezes são intermediários que acabam dificultando, porque tem custo. Esse custo vai para o custo do livro. É uma dor de cabeça que pelo menos agora, eu prefiro não ter, né? Então, quanto mais livre, é a mesma coisa da rádio. Eu poderia ir conversar com uma emissora de frequência modulada, de FM, para fazer um horário e arrendar Não. É mais fácil ter uma rádio aqui e a gente fala para todo mundo e tem acesso direto sem intermediários. Então, quanto mais liberdade, incluindo para a venda dos meus livros, melhor. Desde o Mensagens Chegam pela Manhã, eu optei em fazer assim e estou feliz. Eu acho que foi a melhor maneira e, pelo menos, com as coisas do jeito que são hoje, eu prefiro não mexer, tá bom? Por isso que eu sei até que os livros, se você encomenda na Saraiva, na Cultura, me parece que tem o Mensagens, o Éden e tal, mas eu nem me informo sobre isso, nem sei direito como eu prefiro manter com esse contato direto. Tá bom? Tudo de bom pra você. E se você estiver em São Paulo no dia 18, agora, próximo, vá ao encontro. Eu vou me encontrar com as pessoas aí no dia 18, sábado, às 7 da noite, na Rua Tutóia 193, e no dia anterior, dia 17, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. As inscrições no www.lojadoflaviosiqueira.com. Faltam poucos dias, dia 17 em Campo Grande e dia 18 em São Paulo. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Hoje de manhã eu estava falando com uma amiga, eu já vou falar o nome dela aqui, no nosso Facebook, que tinha me feito uma pergunta, e eu quero partir dessa pergunta para introduzir e ler já o texto do livro Menino que Anseia pelo Céu. Cadê o nome dela aqui? Bom, vou falar só o primeiro, daqui a pouco abre aqui, a Egli que escreveu. E a Egli me fazia uma pergunta mais ou menos assim. Eu vou fazer um curso eu estou pensando em fazer um curso de PNL só que é muito caro. E eu estou na dúvida, eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso? Né? E aí eu estava respondendo para ela depois me respondeu, depois eu dei uma outra resposta. E eu vou dizer mais ou menos aqui, em relação, não especificamente ao PNL. A PNL eu acho que é a programação neurolinguística, né? Tem coisas legais, eu acho que é legal estudar, é legal ler, é legal conhecer. Eu acho que, como tudo, pode ser uma fresta, né? E tem muito. Eu já baixei alguns vídeos, alguns áudios no YouTube, já li algumas coisas a respeito. Mas eu dizia a ela, eu não gastaria uma granona para fazer esse curso. Ou poucos cursos eu gastaria uma granona para fazer. Especialmente porque, para que as pessoas gastem uma grana alta para fazer, por exemplo, um curso assim, é necessário incluir no conteúdo, que é o conteúdo bom, né? Muita propaganda, muito autoajuda, muita... Eu era triste, eu era assim assado depois do PNL, por exemplo. Eu fiquei feliz e minha vida mudou e hoje tudo, tal. Seja uma pessoa vitoriosa, seja um líder de sucesso, seja...
E eu acho que a programação mental deve ser encarada com restrições. No fundo, nós somos o reflexo das nossas mentes. Agora, quando eu reduzo a minha vida a mera programação, como se a minha mente fosse um computador, eu acho que eu vou esbarrar num tipo de positivismo, num tipo de jeito de ver a vida, num tipo de olhar da vida, na minha opinião, reducionista. Agora, isso não é só em relação ao PNL, ou a qualquer outro tipo de ideia, né, que vai virando uma tábua de salvação, que vai virando, no fundo, vai frutificando da mesma maneira que as religiões fazem, que esse movimento todo que eu tanto critico, positivista, de autoajuda, de ufanismo, de iluminação total, que eu pessoalmente não curto. Note, eu não estou aqui falando contra a ideia, o conteúdo necessário, a matéria, né, de PNL, mas a indústria que isso se transformou. É a mesma coisa da espiritualidade, por exemplo. Eu, pessoalmente, estou falando de mim, né? Tudo que tem o rótulo de espiritualidade eu olho com ressalvas. Pode ser bom, como PNL, pode ser bom. Mas, geralmente, a gente vive na lógica do mercado, na lógica do lucro, na lógica do quanto eu vou ganhar. E, hoje em dia, a espiritualidade se tornou uma marca, né? Então, eu vejo gente falando loucura, falando absurdo, falando um monte de coisa em nome da espiritualidade. Eu vejo o mercado dos mestres, o mercado esotérico, o mercado místico, o mercado da nova era, o mercado das igrejas, o mercado da tal espiritualidade e daquilo que deriva da espiritualidade, com outros nomes. Aí vem um rótulo científico. Então tem gente, por exemplo, e aí eu já aproveito para falar uma mensagem que eu já vou incluir agora aqui, que eu estava lendo agorinha, que veio no e-mail aqui, a pessoa publicou, até acho que está na página da rádio, o Edson da Silva Júnior, de São Paulo, que escreveu assim: eu vi seus vídeos no YouTube, achei muito interessante, algo que me fez refletir. Recentemente me interessei por física quântica e achei bem parecido com os conceitos da Matrix. Gostaria de saber se tem algum tipo de relação e qual. E aí, sem me aprofundar nessa história, Edson, física quântica é um negócio muito legal e muito complexo ao mesmo tempo, que não tem a ver com o que você geralmente vê na internet de pessoas falando sobre física quântica. Geralmente pessoas que falam na internet sobre física quântica, principalmente aquelas que vinculam física quântica à espiritualidade, geralmente são ou mal intencionados ou ingênuos. Porque tudo pode ser fresta para a gente enxergar a nossa espiritualidade, a nossa vida e nós mesmos. Tudo. Seja a física quântica, seja a democracia, seja a matemática, seja a política, ciências políticas, seja a filosofia, porque tudo diz. Outro dia eu brinquei aqui no programa, falando sobre isso, que eu posso olhar para qualquer coisa e essa qualquer coisa pode me dizer. E eu tinha minha xícara de café, que é a mesma que está aqui, da mesma maneira, vazia, só suja do café que eu tinha acabado de tomar, e eu fiz uma reflexão a partir do cafezinho que ficou. Pessoalmente, eu acho que tudo diz, tudo fala, sou eu que não sei ler. As poeirinhas que passam pela fresta da janela têm mensagens, mas eu me blindo e não vejo, porque nós somos condicionados para entender só de um jeito, só com uma cara, só com uma roupa, só com uma linguagem, só com uma característica. Então, geralmente tem muita gente que usa esses conceitos da física quântica ou de outros conceitos e distorcem com cara de espiritualidade para que as pessoas coloquem ali sua adesão, né, e confundam as coisas. Pessoalmente, eu não conheço nenhum físico sério que faça isso, que vincule uma coisa à outra. Não há esse vínculo, a não ser essa tentativa de pegar recortes aqui ou ali para dizer, tá vendo, a física quântica agora, isso na religião é física quântica, e aí vai. Então tome muito cuidado. Eu dizia há pouco que eu tenho muita ressalva com tudo que vem com rótulo de espiritualidade, palestra de espiritualidade, livro de espiritualidade. Tem coisa boa. Não estou dizendo que tudo é ruim, tem coisa boa. Mas se de fato eu parto desse princípio, se de fato deve haver ali genuinidade, espontaneidade, simplicidade, naturalidade. As coisas devem ser naturais. Então, quando há muito marketing no meio, quando há muito recurso de motivação no meio,
Não dá, para mim não dá. Porque, pessoalmente, eu acredito numa coisa, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos buscando entender do que a vida é feita, do que nós somos feitos, qual é o significado da vida, por que nós estamos aqui. Essa é uma busca coletiva, essa é uma busca, todos nós, que se projeta a 360 graus em todos os nossos caminhos, em todas as nossas tentativas, naquilo que nós chamamos de espiritualidade e do que não chamamos, naqueles que se dizem espirituais e naqueles que não pensam nisso. Tanto faz. Seja lá o nome que nós damos, seja lá a estrada que nós encontramos, seja lá o recurso que nós projetamos no nosso caminho, o esforço, a energia, no fim das contas, chame pelo nome que chamar. Seja aquele que diz, eu busco o lucro, eu busco a grana, eu busco enriquecer, eu busco o poder. Ou o outro que diz, namastê, meu amigo, estou buscando a luz. Não importa. Tanto um quanto o outro, usando linguagens diferentes, estão buscando a mesma coisa. Então, diante disso, nenhum de nós é o iluminado e nada é detentor de luz própria. Você entende, não? Isso inclui a religião, isso inclui as ideias positivistas e de autoajuda, isso inclui as filosofias, isso inclui tudo. Nada é detentora de religião, como, por exemplo, presunçosamente a Igreja Católica gosta de dizer. A Igreja Católica é mediadora de Deus. Nada é detentora, até porque, como nós todos somos seres fragmentados, que vivem no tempo e no espaço, que pensam conforme essas categorias, que não têm conhecimento da própria condição ambivalente e humana, que não sabem nada, que olham para o passado somente sobre as lentes da história e da parca experiência, e a história também é reduzida. A história não detecta os movimentos sutis, ela somente detecta os marcos. Então nós não vemos quase nada. Seres fragmentados como nós produzem instituições, filosofias, livros, conceitos, ideias fragmentadas, todos nós, sem exceção. Por isso, nenhuma dessas ideias, instituições ou pessoas são detentoras de luz, e quando pensam que são, pervertem a si mesmas, porque não são. Então isso vai gerar arrogância, isso vai gerar presunção, vai gerar técnicas de manipulação, e consequentemente aqueles que aderem a esse tipo de ideia se diminuirão, porque então se encurralarão em algo que não é. Por isso eu tenho esse texto que eu quero compartilhar contigo no livro Menino que Anseia pelo Céu, que diz: isso deve bastar. Pouca coisa é necessária para nós que buscamos tanto, para nós que queremos tanto a luz, a iluminação e tudo. Pouca coisa é necessária. Aliás, esse fim de semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está querendo ajudar uma causa de gente que está precisando de dinheiro, tal. Depois, mais adiante, até vou comentar, não sei se especificamente sobre essa causa, porque me parece que a pessoa não quer tornar pública, mas enfim, sobre algo que eu pensei em relação a isso, mas só para não sair do contexto, essa pessoa dizia assim: todo mundo fala sobre iluminação, todo mundo busca a iluminação, mas ninguém quer ir lá e acender a luz, né? Para ajudar o outro, por exemplo. A gente quer a iluminação, o sol, brilhar, levitar, mas quem quer ajudar o outro? Quem quer ir lá acender o botão? Isso deve bastar. É o texto do livro O Menino que Anseia pelo Céu. Às vezes me perguntam assim: Flávio, quando é que você despertou? Eu acho engraçada essa pergunta, como se eu ou qualquer um que vive na relatividade pudesse mesmo saber em amplitude o que significa despertar. Há tempos em que eu sinto ter caminhado mais, e outros tempos parecem assim sem grande evolução. Mas é assim, um pouco por dia, sempre. Confesso que me incomodo quando vejo gente tentando vender a ideia de completa iluminação, como se já tivesse visto tudo, transcendido o ego por completo, iluminado todos os porões da alma, os sótãos da mente, os cantos mais escondidos da própria humanidade. Andam por aí como seres acima da própria relatividade, esquecendo que ser humano é condição essencial para quem quer despertar. Quanto mais forte eu tento aparentar, quanto mais distante do cotidiano, da vida normal, da experiência do dia a dia, mais enfraqueço. Estranho perceber que minha força mora exatamente nas contradições, no assumir-me, no enxergar-me. É na relatividade onde me encontro.
Portanto, não há despertos entre nós. Ainda que alguns tenham caminhado um pouco mais, para ao chegarem a determinado estágio, perceberem o tamanho da própria cegueira e então concluir que o pouco que sabem serve para aumentar a percepção que falta muito ainda. Quanto mais aprendo, mais consciente do pouco que sei. Não posso medir o quanto alguém evoluiu em percepções, pelo menos não a partir dos discursos ou teorias. Isso porque quanto mais enxergo, mais claro que entre nós não há hierarquias de mestres e servos, mas gente que está aprendendo a caminhar, tropeçando nas próprias pernas, muitas vezes, cada um com seu nível de compreensão, seus processos de maturação, seu tempo para ver as coisas. Quem enxerga não quer ser superior. Quem enxerga vira amigo, irmão, humano, que conhece suas próprias dificuldades e por isso mesmo é paciente com o outro. Não julga, não se esforça para parecer o que não é, simplesmente caminha junto, ajudando, deixando ser ajudado, em simplicidade e verdade. E assim, todos os dias, um pouquinho em cada tempo, sem pressa, sem angústia, despertaremos, até que não seja mais necessário estar aqui. Enquanto isso, sigamos no caminho, em gratidão pelo simples fato de sermos humanos e de podermos caminhar juntos. Isso deve bastar. WebRadioVagalume.com, esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã, de manhã ao vivo, reprises 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã no horário de Brasília. Meia-noite tem horário alternativo, um dos programas que nós fizemos durante todos esses tempos aqui na WebRadioVagalume.com. A reprise à meia-noite não é do programa do dia, é um dos programas. Então, vários horários para você ouvir aqui na nossa programação. Quero agradecer a mensagem aqui da Lu de Intubiara, em Goiás, que escreveu, mandando bom dia aqui no nosso e-mail, no nosso WhatsApp 5192461960. Beijo pra você também, muito obrigado. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. WebRadioVagalume.com. As mensagens não param de chegar. Nesse fim de semana eu respondi uma mensagem que eu acabei publicando, se não me engano foi ontem, no Facebook, e eu queria na realidade comentar melhor contigo aqui, de um pai que me falava sobre a sua dificuldade com a filha adolescente, né? E ele estava me expondo ali várias dificuldades da filha, muitas vezes revoltada com ele, enfim. E aí eu respondi, eu vou partir dessa resposta aqui para refletir sobre outras questões que não se referem somente a filhos, mas também, né? E diz o seguinte, sobre o que fala. Eu sei sobre o que você fala em relação às dificuldades com filhos adolescentes, tal, que todos nós temos. Não há fórmulas, mas eu posso compartilhar um pouco da minha experiência de pai de um menino de 13 anos. Eu não me melhoro. Eu vou enquanto leio aqui, eu vou incluindo algumas reflexões. A primeira, e essa que eu quero destacar, é que eu não me melhoro como pai. E aí eu posso dizer, eu não me melhoro como ser humano, como cidadão, como eleitor, como trabalhador, como o que quer que seja, se antes eu não melhoro como homem, como gente. A gente às vezes vê determinadas áreas da nossa vida e tenta melhorá-la, o que é louvável, né? Mas pessoalmente, e é isso que eu respondia para esse pai aqui, eu sinto que as melhoras que nós precisamos e se projetarão nas instituições, e se projetará no trabalho, e se projetará nos relacionamentos de maneira geral, parte de uma melhora como ser humano, numa melhora de pensamentos, na minha possibilidade, na minha condição de me colocar aqui no presente e de alimentar a minha mente com bons pensamentos. Então eu dizia, eu não trabalho o desapego se eu não trabalho o desapego como uma distorção de amor próprio. É em mim. Nos apegamos a nós mesmos, aos nossos medos, às nossas culpas, às nossas inseguranças, e nós projetamos isso de várias maneiras. Nas pessoas, nas crenças. A reflexão que há pouco eu fazia em relação às nossas crenças e a recorrência, né, na tentativa de buscar as crenças, as respostas e as chaves de tudo, parte disso. Dessa distorção de amor.
Não há fórmulas, mas há jeitos da gente se trabalhar aprimorando o jeito de ver a vida e, consequentemente, dando respostas em amor. Mas isso é consequência. É claro que os filhos nem sempre entenderão. Ou as pessoas que você trabalha, ou as pessoas que você se relaciona de maneira geral, o sistemão que a gente vive, muitas vezes te verá como um estranho. Obviamente isso não elimina os conflitos, mas acredite, por mais que não discernam imediatamente, os filhos, respondendo ao nosso amigo, sentem e processam a energia, muito mais do que os discursos. E aí eu faço um parênteses. Eu sinto que a nossa comunicação, de maneira geral, se estabelece muito mais por via da energia que emanamos do que necessariamente com a construção de palavras ou mesmo de atitude que temos. Você pode não perceber, você pode não sentir que emana energia de você e você pode não discernir a energia que emana do outro. Mas o que nós usamos para construir nossas frases, nossas ideias, nossas relações são apenas cápsulas que tentam de alguma maneira balizar aquilo que as transcende, que é a nossa energia. São apontamentos, então nós usamos palavras. Agora, quando a relação é mais próxima, especialmente no caso dos filhos, a leitura é muito mais forte, porque os filhos saem de você, né? Ou se não saíram fisicamente, estão sendo construídos, modelados, moldados ali contigo todos os dias. Portanto, é muito mais próximo, é muito mais presente, é muito mais intenso. Então, muito mais do que os discursos, nesse caso dos pais em relação aos filhos, vale a energia que você emana. E a energia que você emana não é fruto da sua palavra, não é fruto da sua crença, não é fruto dos caminhos que você constrói para o lado de fora, mas reflexos daquilo que você é para o lado de dentro. E isso tem a ver com os seus pensamentos, isso tem a ver com onde a sua mente está, isso tem a ver com as suas prioridades interiores, por mais que tantas vezes nós nos equivocamos. Mas cuidar disso é fundamental para que se estabeleça uma linguagem eficaz. Portanto, cuide da sua mente, seja sóbrio, firme quando achar que deve, retroceda quando sentir que é o caso, mas parta de uma consciência pessoal de amor que começa no seu olhar como um todo e não apenas na criação de um filho, ou nas relações de trabalho, ou nas relações interpessoais. Não importa, que isso seja consequência, desde que suas ações sejam respostas práticas dessa condição pacificada, reflexos. É assim que você vai estabelecer um caminho melhor de diálogo, que nem sempre é construído pela palavra ou pelo discurso. Tem muita gente que não tem eu não digo nem o dom, que não tem a habilidade de construir um discurso mínimo, né? Tem gente que até falta vocabulário, enfim. Mas não é isso que impede, muitas vezes, pessoas assim de serem referências de amor, de acolhimento, de sabedoria. A sabedoria, o amor, não estão vinculados ao que eu construo para o lado de fora. Por isso, nesse caso, e aí voltando para a história dos filhos, mas isso pode valer para outras ideias, as pedagogias são importantes, mas são apenas balizadoras. E aí tem a ver com aquilo que eu falava antes. E a própria Ingrid, ali no nosso chat, eu estava dando uma lida agora há pouco, e ela fez um comentário em relação ao que eu disse do PNL, e ela falou assim: olha, eu fiz o curso, gastei uma grana e foi muito bom para mim, me fez muita diferença, foi útil, tal. E eu concordo que pode ser, né? É exatamente o que eu estava dizendo agora há pouco. Tudo é fresta, tudo pode ser luz, tudo pode nos ajudar, mas não há mágica, não há nenhuma ideia, não há nenhuma filosofia ou pedagogia ou o que seja que possa se colocar como a grande porta aberta de luz, onde aquele que entrar jamais verá a escuridão e é a porta que precisava na vida. Isso não há. Há muitas frestas e todas podem ser frestas de luz. Você sabe aquele exemplo que eu costumo dar? Você está num quarto escuro e aí abre uma fresta. Pode ser o PNL, pode ser a rádio, pode ser algum tipo de pedagogia, né? Pode ser um conceito educacional, pode ser o que for. E aí você vê que a luz entrou através da fresta. Agora, o que a fresta fez foi desobstruir aquela passagem que estava bloqueada pela janela. Então a desobstrução gerou a entrada da luz, ou permitiu a entrada da luz. Se eu me apaixono pela fresta, eu perco a dimensão da luz, porque agora eu sou divulgador, propagador, entusiasta, fiel, seguidor, discípulo da fresta.
E a fresta não é geradora de luxo. Então alguém pode me dizer, a fresta do PNL, a fresta do Flávio, a fresta disso ou daquilo. Maravilha! Frestas, nada mais e nada além do que frestas. A minha crítica não é em relação às filosofias, às ideias ou aos conceitos que elas podem divulgar. A minha crítica é em relação à magia que se constrói por trás disso, a ufania que se coloca sobre determinada coisa com o intuito de dizer, olha, minha vida era assim, agora é essa. Igual fazem nessas igrejas. Eu era triste, eu era infeliz, aí eu conheci Jesus e minha vida mudou. Os discursos, a linguagem muda, mas a ideia é sempre a mesma. A vida não existia antes disso, passou a existir depois disso. Qualquer um pode usar essa construção. Não estou dizendo que essa ou aquela filosofia especificamente façam isso, assim como eu dei a exemplo das igrejas. Tem muita igreja que usa inclusive esse discurso, mas que não é mal intencionado e que não, enfim, não tem a intenção de enganar as pessoas por conta desse discurso. Mas é uma tendência nossa, né? E aí, voltando para o caso do nosso amigo aqui, as pedagogias, muitas são ótimas, né? Tem muitas pedagogias muito legais, mas eu gosto muito, em se tratando de educação, de cuidado de crianças, tal, se é para a gente falar de alguma filosofia, do nosso querido, sempre citado aqui, Rubem Alves. E o Rubem era um cara que dizia, criança gosta de brincar. O que a gente deve fazer é estimular as crianças a brincarem, a serem criativas, a fazerem perguntas, ou seja, a fazer com que as crianças permaneçam sendo o que são, essencialmente, para que se transformem em adultos curiosos, em adultos livres, em adultos selvagens. E os pais, nessa condução, incluindo, no nosso caso aqui do amigo, pais adolescentes, né, tem essa função, especialmente de acompanhar essa transição entre a inocência livre, selvagem, aberta, para a vida adulta, e as cobranças e os conflitos hormonais, inclusive, que se impõem nesse momento que nem sempre é um momento fácil da vida. Portanto, o melhor diálogo é essa projeção de amor que se constrói quando eu me construo assim. Quando eu deixo que o reflexo do que sou vaze nas decisões que eu vou ter que tomar, como eu há pouco falei, decisões muitas vezes de restringir, de limitar, de dizer não, de impor limites, isso é importante também, né? Ou em outros casos de dizer sim, de abrir as portas, de falar vai, né? De ajudar a bater as asas e voar, isso também é importante. Eu acredito muito no equilíbrio, na sabedoria, que é fruto de uma condição sóbria e pessoal de quem desenvolve em si mesmo a habilidade de amar. Amar não é passar a mão na cabeça, amar não é, oh meu amor, conte as estrelas do céu e os grãos de areia do mar e saberá quanto amo-te. O amor é muito mais do que isso. Tem a ver com sobriedade, tem a ver com maturidade, tem a ver com sabedoria, e isso se constrói no caminho, vivendo, se expondo à vida. E para terminar, e permitindo, isso eu acho fundamental, que o seu filho, meu amigo, identifique em você a sua humanidade. Seja humano para o seu filho, seja humano, não tenha medo de demonstrar os seus limites, os seus medos, as suas fraquezas. Não tenha pudor em pedir desculpas para ele quando você achar que errou, quando você achar que você cedeu, peça perdão, né? Esse é o exemplo, muito mais do que, olha, no meu tempo era assim, porque a juventude de hoje, isso não leva a lugar nenhum, só vai reforçando esse abismo de gerações, tá bom, meu amigo? Eu estendo esse comentário a todas as áreas da nossa vida, né? Eu quero ser um profissional melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um cidadão melhor, seja lá o que for. Antes disso, eu preciso me transformar num humano melhor. E para que eu me transforme em um humano melhor, eu tenho que antes reconhecer a minha humanidade. Isso inclui reconhecer os meus limites, as minhas frustrações, aquilo que a gente falava agora há pouco. Nenhum de nós é detentor da luz, da sabedoria, do conhecimento, seja lá do que for. Tudo que eu acho, tudo que eu sei, tudo que eu penso é o ponto de vista de um ponto que sou. Me movimento e o ponto se expande. E vejo mais, não ter medo do movimento, não ter medo da vida, se colocar como alguém grato de estar vivo, de estar aqui, que presta atenção na vida, que cuida dos pensamentos, que não deixa somente que o lixo da TV, que o lixo da nossa cultura de massa, que o lixo tantas vezes injetado, por isso que nós chamamos de espiritualidade, religião, nos domine. Seja livre, seja selvagem, seja humano.
o seu olhar refletirá isso e, consequentemente, todas as suas relações. Isso não vai gerar adolescentes perfeitos, isso não vai gerar um mundo perfeito, mas certamente gerará adolescentes humanos e um mundo mais humano. E eu acho que no fim das contas é isso que a gente precisa, né? Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a Web Rádio Vagalume.com. Mais uma vez, Legião Urbana, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. O Adriano de Blumenau mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, dizendo o seguinte: a empresa Herbalife também usa esse tipo de ensinamento para recrutar vendedores. Você sabe, Adriano, não é só a Herbalife ou enfim, os várias tentativas assim de recrutar as pessoas por conta da motivação. Hoje em dia isso se transformou numa cultura. Não é à toa que eu critico tanto isso. E eu critico com muito cuidado, Adriano, porque eu sei que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender isso que eu estou dizendo, porque dizem o seguinte: você é contra então a motivação, você é contra estarmos motivados, você quer que sejamos desmotivados. E não se trata disso, né? O que eu não gosto é do condicionamento vinculado a uma motivação distorcida. A motivação, muitas vezes, ela se transforma num analgésico, numa cauterização de mente, num condicionamento pavloviano mesmo, sabe? De te colocar num fluxo onde você não suporta a contrariedade, onde tudo isso vira fruto de fraqueza. E não é assim. Basta um pouquinho de maturidade e atenção em relação à vida para você saber que a vida é composta de momentos felizes e outros nem tanto. Essa coisa de vou pensar que tudo vai ser como eu quero, porque a física quântica, aí entra aquela distorção, né? Que a física quântica diz que o olhar do observador modifica o objeto, blá blá blá. A gente é louco para acreditar nessas coisas. A gente gosta. Por que o mercado de autoajuda hoje é tão rico? Por que o mercado de espiritualidade hoje é tão rico? Por que os ícones da espiritualidade hoje são milionários? Por quê? Né? Outro dia eu estava vendo, a gente submete a um monte de bobeira, a gente acha tanta coisa linda e não pensa. Eu estava vendo esses dias, me mandaram um link do sítio lá da casa, sei lá, do Prem Baba, que é um mestre da moda. E aí eu estava lendo que a hospedagem na casa do Prem Baba é o preço de um hotel do nível do Ibis, por exemplo. Num quarto coletivo, sem nenhum tipo de conforto, tal, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. E ali no próprio site está dizendo, num determinado ponto, e inclusive é dado aos hóspedes o privilégio, não exatamente com essas palavras, mas enfim, de trabalharem aqui na cozinha, de limparem, tal. É um privilégio isso, você vai pagar. Só que o seu trabalho não pode ser forma de pagar a hospedagem, porque nós precisamos manter aqui. Pô, o Ibis consegue manter com esse valor, como é que o sítio ali não... Você entende, não? São coisas um pouco óbvias, né? Não estou aqui entrando no mérito, não conheço a pessoa, enfim, que se deu esse nome de prêmio, não sei o quê, mas é que basta fazer uma cara humilde, uma roupa humilde e falar, o amor, porque o amor, pronto, tudo vale, tudo passa nisso. E a gente precisa ter um pouco mais de senso crítico nesse mercado de espiritualidade, porque senão a gente vai aderindo a situações, e eu não estou me referindo exclusivamente a isso ou aquele, mas de uma maneira geral, que realmente não vale, né? Que realmente vai nos dar um comprimidozinho de satisfação. Poxa, agora encontrei a luz, mas isso é absolutamente fugaz. Não é assim. A gente constrói a nossa espiritualidade, sobretudo... Me perdoa quem discorda de mim, mas é a minha opinião. Eu acho que a gente constrói a nossa espiritualidade construindo a nossa humanidade, não é o contrário. Eu não vou ser mais humano porque eu virarei espiritual. É o contrário, eu serei mais espiritual porque eu virarei mais humano. Mesmo que eu não chame a minha humanidade e não perceba nela símbolos daquilo que eu considero espiritualidade. Mas sendo humano, o que é ser humano? É olhar o próximo, é responder cotidianamente às demandas de amor. Como a nossa amiga falou, e eu há pouco dizia no domingo, as pessoas querem a luz, mas não querem acender o interruptor. É muito mais fácil fazer um mantra, fazer uma oração, fazer uma reza, fazer o que, sei lá, me reunir aqui com um grupo em prol da
paz mundial com mentalizações para o astral do que sair na rua ajudando as pessoas, do que ser humano, do que ser vagalume. Você entende? Essa é a minha crítica. Eu não estou aqui para criticar N ou Y, falar disso ou daquele, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso. Sobre isso, inclusive, eu quero conversar com você, está ouvindo a nossa rádio, porque eu quero explicar um negócio e semear uma ideia aqui que pode gerar uma árvore, que essa árvore pode gerar frutos, e eu quero te incluir nela. Você sabe que faz muito tempo mesmo, alguns anos já, que uma inquietude começou a me bater em relação ao meu trabalho. Eu comecei isso e faço isso com muita espontaneidade, com muita genuinidade, com muita entrega, né? E faço questão de manter assim. No começo do programa eu falava em relação aos meus livros e a minha deliberação em ser cada vez mais livres, por isso não depender do caminho das editoras, das livrarias e tal, para ser livre. É o mesmo conceito aqui com a rádio, é o mesmo conceito com tudo que eu faço. Mas eu senti há alguns anos que esse trabalho tinha que ser um pouco mais prático, tinha que ser um pouco mais vinculado às pessoas, e eu sentia que eu estava muito fechado no meu canto, escrevendo, falando, gravando vídeo, e por melhor que isso fosse, pessoalmente eu sentia necessidade de trazer uma carga mais humana para mim mesmo, para que eu não me fechasse no meu Olimpo e ficasse aqui dizendo as minhas verdades como um grande mestre iluminado. Então eu precisava de algo mais, e aí eu gravei um vídeo. Isso deve ter sido em 2013, se não me engano. 12, 13, enfim. Acho que 12, hein, se bobear. Bom, eu gravei um vídeo expondo um pouco isso e propondo que a gente pudesse se encontrar, fazer alguns encontros para que então, enfim. E aí os encontros começaram naquela pouco depois, naquele mês, enfim, o mês seguinte, eu fiz um encontro junto com a Flávia Melissa em São Paulo. Foi muito legal, tanto é que não deu para fazer só um, nós fizemos 2 num dia só, porque foi muita gente, e eu vi que existia uma sede das pessoas desse encontro. Eu me lembro que naquele primeiro encontro, um homem que estava lá, ele, como todos os encontros são, as pessoas falam, perguntam, interagem e tal, um homem perguntou assim: vem cá, nós estamos começando uma religião aqui? E eu dizia: olha, se um dia você sentir isso, caia fora, meu amigo, seja o primeiro a ir embora, porque não é essa a ideia. Outros encontros aconteceram, muitos encontros aconteceram, 2015, 2014, até meados, até o fim de 2015, eu viajei muito, eu fiz muitos encontros. Depois, por uma série de razões, entre elas que eu me cansei, eu parei. Dei um tempo, agora estou retomando. Já falei para você dos encontros que vão ter esse mês: Campo Grande do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia 17, São Paulo, dia 18. Estou retomando lentamente e com genuinidade. Tem um sendo arquitetado em Blumenau, espontaneamente, um negócio que nasceu aqui na rádio, enfim, maravilha. Mas ainda assim, eu voltei a sentir aquela história de dar mais corpo a isso que eu faço, que não fique só nas reflexões. É uma coisa que sempre me bateu, e eu sempre tive muito cuidado em pensar nisso, porque eu não quero, com isso, montar uma instituição, montar um local porque aí vira religião, né? A gente pode chamar de outro nome, mas vira. Tem um cara lá falando que vira o iluminado, tem as pessoas ouvindo, tal, e isso eu não quero. E aí nesse domingo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me contava um caso de um casal precisam de ajuda financeira, tal. Não vou expor esse caso aqui, porque depois, conversando com essas pessoas e chegando a um marido, né, no caso que estava precisando, ele não quis tornar o caso público, como eu inicialmente tinha proposto. E por isso não vou publicar o caso aqui. Mas essa história me movimentou com muita clareza em direção a algo que há muito tempo tem se instalado em mim, e eu não tenho conseguido discernir o que é. E me parece que as coisas aos poucos vão ficando mais claras. Então a questão é a seguinte: eu vou abrir uma página, eu quero começar assim, simples, no Facebook. Depois eu vou trazer mais detalhes, eu ainda estou construindo isso e estruturando um pouquinho melhor isso, para que seja uma página de vagalumes, porque essa é outra questão também. A rádio foi gerando essa identidade para os ouvintes, que são os vagalumes, a rádio e tal.
para que não fique só numa coisa meramente discursiva, né? Mas que a gente possa ajudar quem precisa. Então, em breve eu vou divulgar essa página para que você, se for o caso, se você quiser, para que você entre nessa página. E nessa página eu quero publicar casos onde podemos ser úteis, seja ajudando alguém financeiramente, ou indo, ou fazendo qualquer coisa que possa ser útil, que a gente ultrapasse essa fronteira da filosofia somente e que a gente possa praticar isso no cotidiano, nas demandas que vão acontecendo. Então não haverá pompa, não haverá um centro de arrecadação. Eu não quero mexer com dinheiro, não vai ser o site que vai arrecadar dinheiro, nada disso. Eu só quero ajudar a divulgar a partir da força que a rádio tem tido, a partir da visibilidade que o meu trabalho tem tomado, para que isso não seja somente o meio, para que daqui a um mês eu crie o crowdfunding do Flávio para você me pagar, para eu te dar uma resposta, ou para eu ser teu amigo, né? Porque acaba virando isso. Você seja sócio do meu trabalho, pague, e os que pagam vão receber benefícios. Eu não quero fazer isso. Então eu quero usar essa história em prol de quem precisa. Pense nisso. Se você tiver alguma sugestão, me manda. Eu estou estruturando isso melhor em mim. Na realidade, essa ideia me nasceu ontem, e por isso que eu não estou hoje já implementando tudo. Eu só quero ter um pouquinho mais de tempo de maturação dessa história. Mas se a gente se identifica aqui, se nós nos chamamos, nós somos os vagalumes que ouvem a rádio, né? Se existe uma mobilização, que é uma mobilização, eu diria mundial, porque enquanto eu, por exemplo, eu estou falando aqui na rádio que transmite para todo mundo, eu estou falando para o mundo inteiro, né? Então que isso possa valer de alguma coisa, para ser mais do que um encontro de bate-papo nosso, um encontro de trocar ideia, de ser amiguinho. Tudo isso é legal, tudo isso é bom, né? Mas como usar isso tudo em benefício do todo? E não em meu benefício, em benefício de um ou outro, ou criar uma instituição, não, né? Como continuar fazendo com que isso seja livre, selvagem, como sempre foi, genuíno, como sempre foi e como eu quero que sempre seja, né? Sem perder essa característica e podendo ser mais próximo, mais direto, mais prático, mais efetivo. Então, no primeiro momento me pareceu essa uma boa resposta. E é isso. Eu só estou te adiantando isso. Daqui a pouco, espero que essa semana ainda eu te trago mais detalhes. Eu poderia inclusive já estar startando isso agora, mas como eu quero refletir um pouco mais, eu quero pensar um pouco mais em como fazer isso, eu estou segurando só alguns dias para que a gente possa de fato começar essa ideia. Você topa, não? Não precisa fazer nada, não é para dar dinheiro, não é para ser membro de nada, não vou fazer cadastro, me dê seu e-mail, fazer uma malha de e-mails. Não, é só um jeito da gente ajudar, é só um jeito da gente transformar essa coisa de ser vagalume em mais do que ser ouvinte de uma rádio, em mais do que ser uma identificação de amizade, mais do que isso. Eu acho que pode ser um bom começo, você não acha? Daqui a pouco eu vou ler as questões aqui no nosso WhatsApp. Estou um pouco relapso com isso hoje, no 5192461960, no contato @webradioagalume.com, no Facebook e no chat também. Essa música é muito legal, presta atenção na letra dela, que fala muito sobre o que a gente conversa todos os dias aqui. Eu não sei, na verdade, quem sou. O Teatro Mágico no Mensagens que Chegam pela Manhã. Na verdade, quem eu sou, já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro sorriso e o meu paraíso é onde estou. Porque a gente é desse jeito, criando conceito pra tudo que restou. Meninas são bruxas e fadas, palhaço é um homem todo pintado de piadas.
azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro. Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Descobri da onde vem a vida, por onde entrei, deve haver uma saída. Mas tudo fica sustentado pela fé. Na verdade, ninguém sabe o que é. Velhinhos são crianças nascidas faz tempo, com água e farinha, colo, figurino e foto em documento. Escola é onde a gente aprende palavrão. Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração. Que a cada minuto tem um olho chorando de alegria, outro chorando de luto. Tem um louco pulando um muro, tem corpo pegando doença, tem gente rezando no escuro, tem gente sentindo ausência. Meninas são bruxas e fadas, palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que eu guardo dentro do meu travesseiro. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Oi, bom dia, Flávio, bom dia, Rádio Vagalume. Eu amei a sua ideia, porque podendo entrar em contato, né, via Vagalume com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, é uma ideia genial. Existe um curso onde a gente tem um selo no carro. Não vou fazer divulgação do curso aqui, tem que ver com PNL. Eu faço parte e é muito gostoso. Nós temos até um sinal que fazemos quando estamos no trânsito e serve como um help, né? Quando eu vejo uma pessoa que tem essa mesma informação que eu tive desse curso, essa pessoa se aproxima, ela fica amiga. Às vezes eu recebo até um bilhetinho no meu carro falando, né, do nível que ela fez ou
do número do curso. Então é muito legal, existe assim a gente se aproxima das pessoas. Estive esse final de semana no Nordeste, encontrei a Jéssica, ela é muito querida, minha amiga, e eu a conheci através do seu programa. E nós comentamos isso, ela no aeroporto, ela disse, e o Flávio? Aí eu comentei sobre o carinho que eu tenho por você, e que foi através de você que eu conheci ela e conheci um outro grupo de WhatsApp, não só o que a Sandra administra, mas um outro que a gente fala sobre ego, sobre conhecimento, amigos de um nível assim altíssimo e que tem só agregado valores para mim. Então a sua ideia de nos aproximar via informação, seja até para não só em palavras, mas também em atos, poder ajudar pessoas que precisam, né, de alguma forma de ajuda. Eu estou aqui em Uberlândia, por exemplo, né? Aqui é a Alexandra que está falando. Se tem alguém aqui do grupo Vagalumes, eu posso me aproximar mais e ser de ajuda de alguma maneira. É louvável a sua ideia. Eu estou muito feliz de fazer parte agora desse grupo que pode já mundialmente ficar conhecido como realmente interligados. Vamos trabalhar a ideia porque ela é muito boa. Eu tô dentro. Beijo a todos, obrigada, viu, Flávio? Tchau, tchau. Obrigado, Alexandra. Tudo de bom pra você. Eu não sei, Alexandra, se na realidade você entendeu direito ou se eu expliquei direito. Eu não tô querendo criar um grupo exclusivo ali de vagalumes. Eu, pessoalmente, eu tenho muito cuidado com isso, porque por melhor que seja as pessoas se identificarem, e eu percebo quantas pessoas, como você contou aqui, se conhecem ouvindo a rádio e se tornam amigos, eu acho isso tudo lindo, mas pessoalmente eu jamais criaria um grupo onde as pessoas fizessem sinais para se identificar, onde isso fosse um grupo, a palavra não é fechado, mas eu acho que acaba sendo sincrético de alguma forma, ainda que isso não esteja na proposta conceitual. Pessoalmente, eu acho que essa coisa de vagalumes tal, né? Você vê, por exemplo, você falou dos grupos de WhatsApp. Eu não tenho. As pessoas às vezes falam, faz um grupo com o WhatsApp da rádio e tal. E eu pessoalmente fico pensando, eu não quero fazer isso enquanto isso não tiver uma finalidade. Fazer um grupo só para as pessoas se reconhecerem, de alguma maneira se diferenciarem como vagalumes e tal, eu não curto. Eu prefiro usar isso para que, se existe uma identificação entre nós aqui, que essa identificação possa ser diluída e não concentrada. Talvez esteja aí a questão. E como essa diluição? Essa diluição ajudando as pessoas. Isso não é uma coisa de ajuda fechada, nós aqui nos ajudando. Não, é ajudando quem precisa, seja lá quem for. Seja ouvinte da rádio, seja não ouvinte da rádio, seja espiritualizado ou não, não importa. Isso não faz nenhuma diferença. Então, a minha ideia com esse grupo de Facebook, que eu daqui a pouco vou começar, essa página, na realidade não é um grupo, é uma página, né? É para que todos possam ter conhecimento de questões de outros e como a gente pode ajudar. Né? Eu não tenho a intenção de criar um grupo de vagalumes, uma coisa de pessoas que se reconhecem, uma comunidade. Isso não me incomoda, isso me incomoda, eu fico inquieto com essa possibilidade. É algo que eu tento evitar há muito tempo, né? Por isso também eu espaços, encontros e tal, porque se eu começo a, por exemplo, praticar com muita regularidade, como às vezes me perguntam, por exemplo, eu moro em Porto Alegre. Eu já fiz 2 encontros em Porto Alegre só. E às vezes as pessoas falam assim, por que você não faz mais encontros em Porto Alegre? Já me sugeriram, faz mensal, faz semanal, faz... E aí vai virar o que eu não quero, né? Porque mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não goste, a nossa tendência é essa. Nós como seres humanos temos essa tendência de nos identificarmos com alguma coisa e aderirmos àquilo. Pode ser com um partido político, uma religião, um Herbalife, o que for. E aí eu me reconheço como aqueles carrinhos rosas, não tem daquela Mary Kay, não é isso não? Negócio de venda, a mulher ganha um carro, maçonaria, e vai, entendeu? Não importa o nome, a gente sempre tem essa coisa de nos identificarmos com isso ou com aquilo, nosso grupo, tudo bem.
Pode, eu não tô nem criticando a essência disso. Eu não gosto, tá? Então, enfim, essa é a minha ideia. Se a gente se identifica como vagalume, ao invés de nos concentrar, vamos nos diluir. Essa é a ideia, tá bom? Beijo, Alexandra. Obrigado pela sua mensagem. Bom dia, Flávio, e a todos. Nada nos impede de ver tudo aquilo que faz sentido para nós, a não ser nós mesmos e os julgamentos que fazemos entre o que estamos vivendo agora e o que deveríamos estar vivendo. Boa semana para todos. Ivone de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, aqui pelo WhatsApp. Tudo de bom, Ivone? Muito obrigado. Beijo para você. Aqui no nosso e-mail, contato@webradioagalume.com, Alexandra de Fortaleza, no Ceará. Flávio, bom dia, aprecio o seu trabalho já há algum tempo, tenho aprendido muito, na verdade é como você diz, isso já está dentro da gente. A máxima de que quem procura acha é verdadeira. A minha identificação com o que você diz foi de imediato. Acho também muito bacana a contribuição dos ouvintes da rádio. Realmente não estamos só. Grande abraço, tomara que algum dia tenha algum encontro aqui em Fortaleza. Obrigado, Alexandra, ou Alexandra, não sei se é Alexandra, tudo de bom para você, tá bom? Muito obrigado. Se um dia houver um encontro em Fortaleza, avisarei aqui na rádio, sem dúvida, e tomara que você possa ir. A Isabel Paine, de Francisco Beltrão, no Paraná. Encontrei aqui a espiritualidade que estava faltando para abrir a minha mente. Obrigado, Web Rádio Vagalume, bom dia. Obrigado, Isabel. Na realidade é a humanidade, a gente fala de humanidade. E quando você se torna humana, como nós, na nossa Constituição, somos humanos e temos uma dimensão que transcende essa humanidade, isso pode ser chamado de espiritualidade, de consciência, do que quer que seja, então você começa a identificar essa área em você também. Um beijo, obrigado pela sua audiência, pela sua mensagem aqui, tá bom? Bom dia, alguém mandou um lindo texto aqui, a Neia de Catanduva, pelo nosso WhatsApp, daqui a pouco eu abro para dar uma lida. Neia, muito obrigado. Bom dia, passei uma semana fora fazendo processo seletivo, fora da cidade, estou de volta, muita saudade. Grande beijo da Paraíba, é a Fabiola, de João Pessoa, que está nos ouvindo e manda a mensagem aqui no WhatsApp. Muito obrigado, Fabiola, tudo de bom para você também, um beijo. Aqui no nosso WhatsApp, muito boa ideia, bom dia, a Elizabeth da Austrália, que manda aquilo que eu falava há pouco dessa diluição vagalumizística. Obrigado, Elizabeth. Bom dia. Aqui a Ilara, quase sem voz, mas tomando aquele café gostoso. Que lindo isso, sobre a página para os vagalumes. Com certeza vamos compartilhar nossas experiências, nossos caminhos, verdades que são verdadeiras metamorfoses do viver. Eu sou uma pessoa que talvez tenha muito a colaborar, pois foram nossas trocas aqui na rádio, no Face, e que me ajudaram a renascer para dentro. E agora o fora é rio, é tempestade, é movimento, é silêncio, mas acima de tudo é vida. Em amor, aceitação e doação. A vida agradece, é o que a Ilara nos manda aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigado, Ilara, tudo de bom. A ideia é que sejamos úteis, né, para a vida. Não necessariamente será uma página de testemunhos de vida, mas é uma página, a ideia é que seja uma página prática de o que eu posso fazer por quem precisa. E às vezes a gente pode, o que falta é saber, é a informação, né? Então essa é a ideia. Eu te confesso que ainda estou estruturando melhor isso na minha mente, mas essa semana ainda já devo divulgar um pouco melhor. O Adriano de Blumenau, ontem minha esposa perguntou se isso é uma religião. Ele está se referindo à rádio, né? E eu disse para ela, se sorte eu paro de ouvir, deve ser se for, né? Ela deu risada, estamos juntos e tal. Outro dia alguém me disse assim, eu botei alguém para ouvir a rádio, e a pessoa perguntou, mas esse cara é um pastor? Não. A gente está com a cabeça tão condicionada, né? O cara tem que ter um interesse por trás. Então eu tô aqui falando, eu tenho que estar criando uma religião, uma igreja, eu vou vender um curso, eu vou vender, porque a gente não consegue, e temos razão, muitas razões inclusive para isso, para pensar assim, né? E eu te aconselho isso mesmo, meu amigo. Se daqui a pouco eu começar a vir com o papo furado aqui, dizendo, olha, uma religião, porque um ser iluminado me disse, porque isso aqui,
realmente eu vou perverter aquilo que eu tô dizendo, e aí eu acho, certamente você vai cair fora, e todo mundo que tá me ouvindo aqui, e virão outros, aqueles que querem a religião, aqueles que querem um líder, tal, e vai ser muito triste. Mas isso não vai acontecer, não. Aliás, ele mandou um áudio aqui, vamos ouvir. O justo é essa aí, cara. Dar de graça, receber de graça e dar de graça, não é? Conhecimento de Jesus da palavra. Então a gente recebeu, a gente tem que ajudar o próximo, entendeu? O conforto do próximo e satisfação do mundo seria tudo isso, né? O nosso benefício maior é um mundo melhor. Eu tô um pouco ansioso, afobado assim, porque eu tô indo pro trabalho. Mas tô ouvindo a rádio, hein? Tá bom, Adriano, bom trabalho pra você. Eu tenho um vídeo bastante acessado no YouTube que chama Quando a Gente Cansa de Ser Bom. E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá falando aqui. Porque tem um momento na nossa vida que a gente deve aprender que a remuneração eu vou chamar de fazer o bem para simplificar aqui, é o ato de fazer o bem e só. Essa é a remuneração. No fim, a gente sempre, de alguma maneira, a gente está buscando alguma coisa. É claro, não estou dizendo que todo mundo que faça o bem está buscando grana. Não, muita gente faz isso de coração. Mas se a nossa expectativa for o reconhecimento, por exemplo, esse vídeo, inclusive, que eu gravei, ele nasceu de uma conversa, uma história que eu estava ouvindo de uma pessoa idosa e que estava demonstrando muito rancor diante da vida, especialmente por dizer, olha, eu sou uma pessoa que minha vida inteira permaneci honesto, eu abri mão de me tornar milionário por princípios éticos, enfim, tratei todo mundo da melhor maneira possível. E eu sentia que no discurso dele havia uma cobrança, né? Eu fui um cara bom e agora eu tô aqui velho e ninguém reconhece. Havia uma cobrança. E se havia uma cobrança, havia uma expectativa. Eu sei que é um limite muito tênue disso, mas sinto que é necessário que a gente construa essa mente que fica cada vez mais contraditória com esse fluxo cultural que nós vivemos, que tenta nos colocar na expectativa de uma remuneração de um jeito ou de outro. A remuneração nem sempre é grana, mas a remuneração às vezes é poder, é reconhecimento, enfim... 1 milhão de remuneração. Quem é que faz as coisas mesmo sem esperar a remuneração, somente recebendo a remuneração pelo simples ato de fazer, né? Esse é o desafio para todo mundo, sempre. Eu muitas vezes me vasculho aqui e me questiono nesse sentido. Eu estou fazendo isso por quê? Né? Por que eu venho todo dia fazer ao vivo a rádio e tal? Por quê? Será que no fundo não há em mim uma expectativa? E muitas vezes eu noto que há. De reconhecimento, de aplauso, muitas vezes eu noto que há em mim. Eu noto. E aí eu preciso trabalhar isso em mim. Porque há, porque nasce, porque nós somos humanos. Porque isso muitas vezes se mascara, se disfarça, se esconde. E a gente justifica isso de várias maneiras, mas há. E um grande exercício para isso, na minha opinião, é justamente esse. É você aprender a maravilha, a bênção da entrega, da doação, da dádiva, né? Isso eu acho subversivo diante desse conceito de lucre, tenha, você é poderoso, você vai ganhar, sabe? A cultura hoje vai nessa direção. É subversivo quando você entende que o benefício é a doação, e a doação não é necessariamente dar o dinheiro, a doação é a vida, viver como uma doação. Agora isso a gente trabalha sempre, porque eu e você vivemos nessa cultura do merecimento, né? Isso está em todos os lugares. Você merece, você pode, você tem, você não sei o quê. Então a gente sem perceber, a gente é completamente intoxicado por isso. E mesmo os nossos movimentos, as nossas deliberações aparentemente mais genuínas e espontâneas, às vezes são difíceis de identificar, que no fundo são enraizadas por esse conceito. Então doar-se é fundamental. E essa tem sido a tônica do que eu faço, e eu quero que seja desse nosso empreendimento novo aí. Vamos ver. É simplesmente fantástica a ideia de criar a página de ajuda aos que realmente precisam, não um grupo fechado, concentrado, mas sim um grupo onde haja uma dispersão de ajuda, de amor. Beijos. É isso. Deixa eu ver quem mandou aqui.
não tem o nome acho que está na mensagem anterior. Adélia, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Adélia, um beijo para você. E eu acho que quanto mais aberto, melhor. Eu não quero vincular isso a ouvintes da rádio. Você sabe, é claro, eu quero usar a força da rádio para isso, mas não é uma coisa fechada, exclusiva, não é uma coisa meritória para nós aqui. Não, é aberto. Eu acho que se a gente quer ser de fato vagalume, por isso essa é a proposta do nome da rádio, que a nossa pequena luz possa brilhar no ambiente onde estamos, seja lá qual for esse ambiente. A ideia do vagalume aqui não é a concentração de vagalumes para que essa rádio seja uma luz potente, mas para que essa rádio incentive as pequenas luzes a se dispersarem. Não necessariamente se concentrarem em torno do que eu faço ou do que eu falo, mas que isso seja incentivo de movimento. E então você, se aqui, por exemplo, na rádio, uma fresta, né, sentiu que sua luz se expandiu um pouco mais, então expanda essa luz em outros cantos. Você entende, não? Isso não precisa ter a chancela da rádio, o rótulo, o nome. Eu sou vagalume, serei vagalume, divulgarei vagalume. Não é isso, eu não estou fazendo isso. Você é humano, né? Então seja lá onde for, seja lá com quem for, seja lá onde estiver, que essa luzinha seja estimulante, provocação para outras luzinhas. Só isso, simples assim. Vamos ver o que mais aqui no nosso WhatsApp 5192461160. Eu entendi perfeitamente, apenas citei um exemplo. Será uma fonte de help, sem sinais, sem depósitos bancários, etc. É o que a Alexandra nos diz. Obrigado, Alexandra. Beijo pra você, é isso mesmo. Marconi, São Luís do Maranhão. Pessoal, não tentem engaiolar o Flávio. Flávio amadurece muito em consciência com essa doação que você nos oferece todos os dias. Bom dia, amigos. Marconi, São Luís do Maranhão. Marconi, muito obrigado. E você sabe que esse trabalho aqui é para mim também. Eu já disse isso muitas vezes aqui na rádio. Eu não sou um cara... Eu não faço isso aqui porque eu sou uma fonte absoluta, inesgotável, inequívoca de amor, uma inspiração a ser seguida por toda a humanidade. Veja como eu sou bom. Eu faço isso aqui por mim também. Quando eu dou para você e para todos, isso aqui é uma doação, eu cresço. Eu já entendi há algum tempo na minha vida que uma árvore, por exemplo, cresce e se fortalece muitas vezes se podando. Se a gente ficasse tentando fazer enxertos na árvore para que ela se tornasse uma árvore muito mais poderosa, então nós colássemos nela mais galhos, mais frutas, ela se tornaria muito pesada para o que o tronco pode aguentar. E aquela raiz que é para aquela árvore não seria suficiente para nutrir todos os enxertos que nós incluiríamos nela. Então o movimento é o contrário, a árvore poda. E o podador, quando vai cortar a árvore, sofre. É uma árvore muitas vezes linda, frondosa, mas que se poda para que ela possa continuar crescendo. A poda, nesse caso, para mim, tem a ver com a doação. Eu podo um tempo da minha vida, eu podo um momento da minha vida. Eu poderia estar fazendo 1 milhão de coisas agora, incluindo coisas que lucrem financeiramente para mim. Eu, como todos, preciso de dinheiro para viver também. Eu poderia transformar isso aqui sem questões de dilemas éticos em uma fonte de renda e de dizer, olha, eu não vou mais precisar do meu trabalho, eu vou viver disso. Não questiono, não critico quem faça. Enfim, cada um faz conforme a deliberação interior, né? Não estou dizendo que é errado fazer, mas eu não me sinto à vontade. Então eu prefiro deixar isso aqui assim, né? Sem essa grana e tal. Por quê? Eu estou me podando nesse sentido. Mas por que eu me podo? Para eu crescer. Então eu cresço quando eu faço. Não deixa de ser um movimento egoísta em relação ao ego. Eu faço também por mim. Mas eu tenho consciência de que a melhor maneira para eu crescer é eu dar. Você entende, não? É eu me colocar nesse fluxo natural e deixar que tudo que eu faça seja reflexo dessa espontaneidade, dessa naturalidade. Não porque eu sou melhor do que ninguém. Talvez porque nisso que eu faço também haja uma pedagogia para estimular quem ouve a fazer o mesmo, do jeito que sabe, no que pode, não necessariamente criando uma rádio. Nesse caso é o que eu sei fazer, é a minha profissão, mas a gente pode fazer de N maneiras, colocando-se nesse fluxo natural de entrega, sabendo que não que o crescimento, que a espiritualidade, enfim, que o aprofundamento não é um negócio que você
acumula necessariamente como um conhecimento que te distancia do outro e te torna mais inteligente, mais poderoso, mais... Não, é menos. É subversivo. Eu diminuo. Você entende? Não. Para que o que eu diga te toque e você não fique preso ao que eu digo, ou a mim, ou melhor, você se solte e se aprofunde em si mesmo, para que como árvore você cresça e para que seus frutos sejam aproveitados pelos pássaros e por outras pessoas. E todo mundo fazendo esse movimento, a gente vai construir um mundinho melhor. Essa é a ideia. Bom, mais gente aqui no nosso WhatsApp. Eu mesmo quando... Como é que é? Eu mesmo quando Tavares no CAC... tá. Eu mesmo quando estava no crack, as pessoas falavam, coitado dele, está no crack. Mas nunca iam lá. E me chamaram para uma clínica. Mas eu sempre tive fé em mim, que isso era uma fase do meu momento espiritual. Então eu sabia que iria sair dessa e hoje eu tenho que ajudar os outros. Mesmo no ponto de ônibus eu posso fazer isso. Enfim, é o que o nosso querido Adriano nos mandou aqui no nosso WhatsApp. Estou muito contente com a sua nova ideia. Participo de uma galera que se reúne para compartilhar uma nova forma de olhar a vida. O Quirino de São Paulo. Maravilha, Quirino. Um abraço, meu amigo. Bom dia. E quando percebemos que as pessoas começam a aproveitar da bondade da gente, o que fazer? O Vângelo de Uberlândia. Vângelo, sempre vai haver, né? Sempre vai haver gente que vai se aproveitar. Se isso é impedidor da sua doação, daquilo que você é sinal de que você está fazendo esperando que os outros reconheçam. Há aproveitadores, há gente que vai te criticar, há gente que vai se aproveitar. Você acha que isso não acontece comigo? Né? Imagina se a primeira situação que me deixou chateado aqui, eu parasse de fazer a rádio, eu parasse de fazer o que eu faço. Mas eu não faço, repito, necessariamente pelos outros. Eu estou fazendo porque eu me coloquei nesse fluxo de doação, sabendo que assim eu cresço. Então, nas situações onde os outros se aproveitarão do que eu, porventura, fizer de bom coração, não diminuirá a abertura do meu coração. Talvez me torne mais prudente em relação a algumas coisas. Mas não muda o foco, porque o meu foco não está no reconhecimento desse ou daquele. Você sabe? Amanhã pode ser que eu sinta que não é o caso mais de fazer a rádio. Amanhã eu sinta que eu não quero mais ter um trabalho público. Eu te confesso que já me bateu isso algumas vezes. Tem momentos que eu falo, poxa, eu quero ficar quieto, eu não quero fazer nada público. O meu irmão, por exemplo, durante muito tempo algum tempo fez programa aqui na rádio e era muito legal o programa dele e tal. Dia desse eu encontrei com ele e falei, aí, você não quer fazer de novo e tal? Ele me falou assim, eu tô numa fase que eu não quero falar. Não tô querendo ficar falando, eu quero ver, eu quero ouvir. Falei, poxa, então quando você quiser, você me fala. É isso, né? A gente tem que ter essa liberdade, a gente tem que ter essa genuinidade. Isso acontece quando eu não estou pensando necessariamente no que o outro vai dizer. Então use isso como lição, como aprendizado, como crescimento. Nem sempre vão reconhecer, muitas vezes vão falar mal de você. Mas paciência, eu mesmo já passei a tomar muito mais cuidados aqui com o que eu faço, justamente por conta da minha ingenuidade em determinado momento aqui, referido a isso. Eu sou um cara que a gente sempre espera do outro, ou não espera do outro aquilo que somos, né? Então uma pessoa muito cheia de artimanhas vai olhar o outro com desconfiança sempre. Uma pessoa cheia de desconfiança em relação a si próprio tende a olhar o outro sempre com muito ciúme, com muita posse. Isso é sempre um reflexo. Então eu te confesso que eu sempre olhei e continuo olhando. Eu não quis modificar meu olhar por conta disso. As pessoas com uma certa dose, talvez até exagerada, de confiança. E isso me trouxe alguns sofrimentos aqui no meu trabalho de maneira geral. E sofrimentos que inclusive já me fizeram repensar o meu trabalho ou diminuir algumas coisas. Isso foi pedagógico, isso foi bom. Eu me tornei mais prudente em algumas coisas, mas isso não quer dizer que eu vá olhar as pessoas com desconfiança. Eu não quero mudar a minha essência, eu só quero me tornar mais sábio, mais prudente, como deve ser. Então continue na deliberação genuína do seu coração, ainda que muitas vezes isso sempre vai haver, pessoas tentem se aproveitar, tá bom?
Daqui a pouco eu volto lendo questões aqui do e-mail e do WhatsApp. contato@webradioVagalume.com e 5192461960. Também vou dar uma espiada no chat aqui para ver o que está acontecendo no Mensagens que Chegam pela Manhã. A música do João Bar, Dani La Sálvia, Fernando Guimarães, Pede Cipó aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Aqui no nosso chat, aqui na página da rádio tem um chat, você pode falar com as pessoas que estão lá. O nosso querido Daniel de Curitiba disse: olha, Flávio, bom dia, eu vi você num bate-papo com o Caio. Flávio, muito bacana. Ô Daniel, eu não sei se você está se referindo a um vídeo essa semana, hoje é segunda, sexta, sei lá, no começo da semana passada, quarta, não me lembro. Eu conversei com o meu querido amigo Braulio, que fazia muito tempo que eu não conversava, que trabalha ali com o Caio, que é uma pessoa muito querida, que eu trabalhei durante muito tempo. E bateu saudade, eu mandei um vídeo lá pra ele, não sei se eles usaram ou não, eu não cheguei a ver, mas talvez seja isso que você está se referindo. São grandes e queridos amigos que eu, assim que eu for a Brasília, vou rever e revisitar. Toda a galera querida ali da VMV TV, tá bom? Beijo pra você, obrigado aqui pela sua mensagem. Aqui no nosso no nosso e-mail, contato@webradioVagalume.com. Fabiano Mentor mandou uma mensagem, tá ouvindo, ouvi você falar sobre a nova ideia, depois vou te escrever melhor sobre o que eu penso sobre isso. Fique à vontade, Fabiano, essa é a ideia mesmo, eu quero ouvir o que você tem a dizer. A nossa querida amiga, deixa eu ler aqui, não sei se eu vou dizer o nome, diz o seguinte: você pode falar sobre falta de energia e ânimo? Como desenvolver mais energia e ter mais ânimo para as tarefas do dia a dia? Tarefas simples que precisam ser feitas e acabamos sempre procrastinando. Tem dias que é difícil levantar da cama, que é difícil ir ao trabalho, difícil realizar as obrigações diárias. Eu me sinto mal com isso e parece ser mais forte do que eu. É o que nossa amiga diz aqui no nosso e-mail. Você sabe que o órgão que mais consome energia do nosso corpo é o cérebro. Você sabe disso, não? E você sabe que os pensamentos nos sobrecarregam e que isso reflete no nosso físico. Você sabe disso? Quanto mais ruídos mentais, quanto mais pensamentos desnecessários você alimenta, mais teu cérebro, tua mente, teu órgão vai sobrecarregar o teu corpo. E o teu corpo precisa corresponder a essa sobrecarga, fornecendo a ele energia que te faltará para fazer as coisas do seu dia a dia. Quando eu vivo dizendo aqui que é tudo uma questão de pensamento, né, eu incluo essa questão. O cérebro é como, imagina você, por exemplo, no seu dia a dia, carregando tijolos, pintando paredes, levando troncos de madeira para cá ou para lá. E aí em determinado momento você fala: eu estou muito cansado, eu não estou conseguindo mais caminhar de um lado para outro. Aí eu vou dizer: mas por que você faz isso? Carrega os tijolos, a pinta... Não sei. E se você parar de carregar os tijolos, por exemplo, isso é imprescindível? Você vai dizer: eu acho que eu posso parar sim. Então para. E se você parar de carregar tronco? Por que você carrega tronco? Não sei, é que minha mãe carregava, meu pai carregava, eu acho que é importante carregar tronco. Mas o que vai acontecer ao mundo se você parar de carregar os troncos? Não, acho que nada. Tente não carregar os troncos e você vai deixar de carregar os troncos. Essas paredes que você pinta diariamente, precisa mesmo pintar? Mas é que a parede está feia. Tudo bem, mas você vai precisar pintá-las todo dia? Não, todo dia não. Tente pintá-las uma vez por ano e você talvez faça isso. Magicamente o seu corpo vai acordar descansado. A mente é a mesma coisa. A gente carrega troncos, a gente carrega tijolos, a gente pinta paredes, a gente sobrecarrega a mente com pensamentos que não precisariam estar aqui. Porque todos nós temos momentos de dificuldades na vida. Mas a gente adiciona a essas questões de dificuldade pensamentos desnecessários que se vinculam, por exemplo, a arrependimentos, a culpas, a lamentos de coisas que já foram e que não vão adiantar ficar remoendo agora.
A gente antecipa situações do futuro que nós não sabemos o que são. E a gente se esquece que o futuro é um reflexo do presente. Ao invés de viver o presente, a gente se projeta num futuro, tentando resolver do presente o futuro. E isso só vai gerar sobrecarga na mente. Chega uma hora que você não consegue mais fazer as coisas, que pensar cansa, que viver cansa. É claro que há situações onde isso acontece com todo mundo, mas a recorrência desse fenômeno vem justamente dessa sobrecarga mental. Isso pode ser também uma questão hormonal, né? Às vezes o nosso corpo sente falta de determinadas composições químicas, de determinadas vitaminas, apesar de que em muitos casos a debilidade física também é uma decorrência mental. A própria relação saúde e doença tem um componente mental muito forte, muito maior do que a indústria farmacêutica gostaria que nós soubéssemos. Mas incluindo a falta de energia. Isso pode ser reposto com uma consulta num endocrinologista, por exemplo, poderia te ajudar, para entender se há ou não uma falta de componente hormonal aí. De qualquer maneira, independentemente disso, cuide do que alimenta a sua mente. Cuide dos tijolos desnecessários que você carrega, dos troncos, das pinturas de parede, dos excessos que você alimenta a sua mente e que acabam, obviamente, demandando mais energia e transformando você numa pessoa que vai procrastinando a vida e que vai se tornando mais cansada. Tá bom? Tá aí, na sua mente. Cuide dos seus pensamentos e vai fazer muita diferença, tá? Não vou dizer o nome da pessoa aqui, não há necessidade, mas um beijo, obrigado pela mensagem. Sobre o que eu há pouco falei em relação à nossa mobilização, o comentário aqui: que linda ideia, Flávio, de ter esse espaço para que possamos ajudar quem necessita, seja qual for o tipo de ajuda. De nada vale termos uma compreensão um pouquinho maior da vida se isso não puder ser aplicado na vida, no dia a dia, onde quer que seja. Grande abraço, amigo. Sou Maria Helena, de Santa Catarina. Maria, muito obrigado. E você, concordo com você, você tocou num ponto importante aqui, que é outra pedagogia que eu quero trabalhar nisso. A gente tem uma ideia tão abstrata e tão egocêntrica do que significa ser espiritualidade, que até a nossa caridade é egocêntrica. Eu, pessoalmente, não gosto desse conceito das pessoas que dizem: se você quer ser espiritual, se você quer ser religioso, seja caridoso. Eu acho que é o contrário. Seja humano para que você seja espiritual, e o caridoso será um reflexo. Porque se eu sou caridoso para ser humano, para ser espiritual, a minha caridade terá um fim em si mesmo. E esse fim em si mesmo vai debilitar a genuinidade da minha busca. Então a caridade será um meio para que as pessoas, ou a comunidade, ou o grupo, ou Deus, ou sei lá quem, reconheça e veja como sou bom. Então será caridade, fará bem às pessoas, mas me perverterá na genuinidade da minha busca. Você entende, não? O caminho começa de dentro para fora, não de fora para dentro. De como me vejo, de como eu me coloco, de como eu sou. E tudo aquilo que eu posso fazer depois vai ser apenas um reflexo. Se é apenas um reflexo, não vai precisar do foco de luz sobre aquilo. Não vai precisar dos aplausos, não vai precisar do reconhecimento nem de Deus, nem dos santos, nem dos espíritos, nem do mestre, nem do guia, nem do padre, nem do pastor, nem dos amigos, nem de ninguém. Não é para isso. Isso perde o sentido. Então eu só quero fazer essa história, esse site, se for com esse espírito. Não é para evidenciar ninguém. Não é para que a gente fale aqui, tá vendo? Nós aqui, você vê, né? Esse mundo é tão horrível e nós, vagalumes, nós pessoas tão benevolentes para a humanidade. Veja como nós estamos fazendo bem. Que o mundo nos veja e nos reconheça. É sutil, é sutil, é sutil. Mas isso vai nos distraindo em relação à espontaneidade desse caminho que é tão individual. Como eu dizia agora há pouco, eu estou falando aqui para mim também. Eu estou fazendo isso por mim também. E o você é reflexo. Se eu estivesse aqui só pensando em você, eu esqueceria de mim. E se eu me esquecesse de mim, eu acreditaria no que você diz que eu sou. Então eu me veria a partir dos teus olhos, que dizem: Flávio, você é fantástico. Flávio, você é iluminado. Flávio, e eu acreditaria. E me esqueceria de todas as sombras que eu tenho.
de todas as curvas que me habitam, de todas as limitações que eu reconheço em mim, de todas as distorções que tantas vezes eu flagro em mim, eu me esqueceria de tudo isso, porque é tão mais sedutor acreditar no contrário. E aí a minha, abre aspas aqui, a minha luz teria um fim em si mesmo. E esse processo vira um círculo vicioso, porque a partir de agora eu vou alimentar isso. Então me posicionarei como o ser que você espera que eu seja. Me colocarei como ser, eu vou mudar minha foto no Facebook, botar assim uma cara bem séria, uma roupa, não vou me vestir mais como eu me visto, vou botar uma roupa diferenciada, porque sou diferenciado. Eu não sou uma pessoa como todas, eu sou uma pessoa iluminada. Você entende como é sutil? Aí alguém vai vir e vai me dizer: Flávio, que isso que ele está dizendo é fantástico. Eu era infeliz, eu era triste, a minha vida, e isso e aquilo, você me abriu. E eu falo: eu sei, eu sou muito querido mesmo. E aí uma coisa vai alimentando a outra. Então eu preciso dessas porradas que eu me dou. Eu preciso, como de vez em quando eu venho aqui na rádio, né, e falo: olha, eu sou um bosta, como todo mundo. Não no sentido pejorativo, não quero agredir ou ofender ninguém. A bosta é adubo, bosta é reflexo, é produto, subproduto da alimentação, e isso vai virar outra coisa, então é bom. Né? Então esse entendimento é que nos mantém em movimento, porque eu sei que se eu mudo esse fluxo, é muito facinho eu virar muito parecido aos que eu critico, é muito fácil. E nem eu vou perceber, tá? Então essa é a ideia, e eu quero que você e todos me ajudem a manter assim, me cobrando inclusive. Flávio, bom dia, eu fico aqui em casa ouvindo você, percebo que o seu pensamento fecha com o Evangelho de Jesus, deve ser minha herança religiosa evangélica que me leva a fazer comparação. Grande abraço a todos, Daniel Galvão. Daniel, obrigado, meu amigo. Você sabe que eu nunca escondi que a minha inspiração aqui são as palavras de Jesus. Mas quando eu tentei entendê-la, a minha mãe vem de uma formação batista, né? E o meu pai é agnóstico. E eu cresci assim. A minha mãe, quando a gente era criança, lia a Bíblia com a gente e tal, mas a gente nunca frequentou a igreja. E era uma contrariedade do meu pai. O meu pai mais tendencioso ao kardecismo, apesar de se colocar de uma forma mais agnóstica na vida. E mais na adolescência, a minha mãe, que tinha retomado alguns contatos importantes da vida dela, que por algumas razões tinham se distanciado, ela passou a frequentar algumas igrejas, e nós adolescentes íamos, e durante um tempo permanecemos indo com ela. Mas aquilo nunca me convenceu, eu sempre fui considerado meio que um rebelde, assim. Eu era chamado de tal, isso especialmente porque na primeira rádio que eu trabalhei havia uma ligação, né, com uma igreja. Mas isso foi uma semente, e eu sempre entendi que havia muitos buracos nisso, havia muitas contradições. Eu tinha que fazer muitas concessões intelectuais, existenciais, enfim, para me encaixar naquilo, e eu nunca fiz. Então, para resumir, de uns anos para cá, eu percebi que para que eu entendesse de fato o que aquilo significava, a mensagem do carpinteiro da Galileia e tal, mesmo, né, sem essa distorção que as igrejas e as religiões de maneira geral fazem, eu precisava me afastar de todas as raízes e ligações com o cristianismo em si. Eu percebi que o cristianismo se colocou como dono da luz, e eu não gosto disso, de absolutismo, inclusive em relação ao cristianismo ou quem quer que seja. Então eu tive que me distanciar de tudo isso e mergulhar na minha espontaneidade de pensar, de prestar atenção, de perceber, de me desvincular, apesar de nunca ter sido muito vinculado a nenhum tipo de símbolo religioso. E então passei a entender que essa mensagem é uma mensagem da vida, é uma mensagem de todos. Por isso que eu não falo a mensagem de Jesus, é a mensagem da vida, que tem a ver com quem nunca teve nenhum tipo de referência, por exemplo, do cristianismo, ou do budismo, ou do agnosticismo, ou do ateísmo. Eu consigo encontrar a palavra de Deus no discurso ateu. Eu consigo encontrar a palavra de Deus na água, no café, na poeira, no latido, no miado, em tudo, né? E eu não preciso
tentar condicionar isso a um livro, a uma religião, Então eu jamais me encaixaria numa igreja, numa religião. Por isso que quando me perguntam, como me perguntaram esse fim de semana no YouTube, Flávio, você é ateísta, eu vi você no Caio, você se transformou teísta. Eu falei, olha meu amigo, eu sou selvagem, eu não sou teísta, nem ateísta, nem nada, eu sou selvagem, não me permito encapsular em nada. Até porque quando a gente fala a mensagem do evangelho, a gente está falando de uma cultura. E essa cultura tem vários olhares. Então para um é isso, para outro é aquilo, e o que acha que é isso combaterá o que acha que é aquilo, o que acha que é aquilo olhará com desdém quem acha que é isso, e a gente vai ver a reprodução na nossa vida daquilo que historicamente acontece não só há 2000 anos, mas há mais tempo, há milênios, de religiões tentando provar a outra que é mais certa, que é menos certa, que é melhor, que é pior, que conhece a verdade ou que a outra é mentira, que a outra é engano, e eu acho isso horrível. O que nós sabemos é que somos humanos, e é isso que nos vincula. A nossa humanidade é o que nos vincula e nos torna iguais, e não as nossas crenças. Por isso, eu não trabalho aqui por crenças, eu trabalho justamente por essa percepção de frestas que somos humanos. Tá bom, meu querido? Tudo de bom para você, fique bem. Flávio, estou aqui com o coração transbordando de alegria pela honra e privilégio de poder ter te ouvido hoje. Caramba, muitas lições, muito obrigado, querido, conte comigo. Muito obrigado, Neia de Catanduva, que manda mensagem. Tudo de bom pra você, Neia. Um beijo, obrigado, tá bom? Alguém que mandou um alôzinho aqui, deixa eu ver. Tá, isso aqui é pra não divulgar, é uma coisa de questões pessoais aqui. Bom dia, Flávio, eu sou o Darlan de Tapejara, baixei o aplicativo da rádio semana passada, estou na escuta, dispenso palavras para dizer o quanto te admiro e toda a sua filosofia que compartilhou e o contato de ter e contanto ter te conhecido pessoalmente no dia há um tempo atrás, no encontro em Passo Fundo. Te escreverei em breve com mais tempo. Abraços. Darlan, muito obrigado. Claro que eu me lembro de você, que inclusive é colega de profissão, né, Darlan? Você tinha sumido, meu amigo. Que bom que você está aí, que está ouvindo a rádio. Um grande abraço para você. Você sabe que a Carol de Passo Fundo outro dia me escreveu falando sobre a possibilidade da gente fazer um outro encontro aí. E eu mantive isso na espontaneidade, como eu sempre mantenho. Disse a ela que se tudo convergir para isso, para que a gente faça, e nessa possibilidade a gente se encontra novamente aí em Passo Fundo, tá bom? Tudo de bom para você, meu amigo, grande abraço, não suma não. Deixa eu, antes da gente encerrar, estamos quase no finalzinho do Mensagens, tem mais umas questões aqui. Deixa eu botar uma vinheta só para tomar uma água e aí eu leio as últimas mensagens aqui de hoje. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Essa vinhetinha de 18 segundos é salvadora. Quando eu tô falando muito e preciso tomar uma água aqui. Mas a questão é o seguinte, deixa eu tentar rapidamente responder aqui duas questões que chegaram. Uma no Facebook e outra no e-mail. Tô na escuta e percebi que o programa hoje fala um pouco sobre uma questão que estou embaraçada. Estou criando um projeto de trabalho e a princípio a proposta era para 4 queridas pessoas. A questão é que no decorrer do planejamento, 2 dessas 4 pessoas não obtêm os recursos financeiros como as outras. Meu coração deseja mantê-las no projeto e esperar o prazo das coisas e as condições acontecerem. Pode me dar uma ajuda? Não está claro, minha querida, não sei, eu não entendi muito bem o que é esse projeto. São 4, é um projeto que inclui 4 pessoas. Enquanto o projeto está acontecendo, 2 dessas 4 pessoas estão trazendo recursos financeiros e as outras não. Mas, no entanto, você quer mantê-las. Que projeto é esse? É um projeto financeiro? É um projeto comercial? Os recursos são imprescindíveis? Isso está muito claro no contrato de vocês, na relação de vocês. O que estabelece o vínculo e a ligação desse projeto é só o recurso financeiro? É um projeto meramente comercial? Nesse caso, ele deve ser visto comercialmente, tratado como tal. Caso contrário, se nesse caso há
outra deliberação, uma outra importância, se isso abrange mais coisas e você pode inclusive utilizar essas outras duas pessoas que não trazem recursos, mas para que possam agregar de outras maneiras, já que seu coração não quer afastá-las, pense nisso também, né? Converse com essas pessoas, porque o que a gente pode contribuir, colaborar com projetos, não é só dinheiro. Essa ideia meramente capitalista e de adição de recursos é absolutamente restritiva. Às vezes a gente se desfaz de pessoas que poderiam ser absolutamente importantes na construção de um projeto, seja lá qual for, e não são ótimos vendedores e não são pessoas comerciais que trazem dinheiro, mas que agregam de outra maneira. Como você é ligado a essas pessoas, será que elas não têm esse lado também? É uma questão para você analisar. Se for, repito, meramente capitalista e comercial, bom, é tratado como tal, né? Por isso eu não faço projetos assim. Agora, se há componentes humanos, então olhe por essa fresta também e tente extrair dessas pessoas esse comprometimento, que não é somente o comprometimento financeiro, mas o comprometimento humano também, tá bom? Bom, dentro do que você me enviou é o que eu posso te dizer. Espero que de alguma maneira eu tenha ajudado. Uma outra pessoa aqui no nosso e-mail, que eu também não vou dizer o nome, aliás, deixa eu só dizer aqui, porque a pessoa me mandou um WhatsApp dizendo que mandou esse e-mail. É uma questão aqui, só para dizer que eu estou respondendo na rádio. Ela diz o seguinte, resumidamente, ela comenta uma resposta que anteriormente eu tinha dado a ela, dizendo, olha, que as pessoas vejam o que você tem interiormente e que não haja em você nenhuma tentativa de agradar ninguém ou corresponder o que as pessoas esperam de você, de alimentar expectativas de ninguém. Seja livre. É o que eu dizia dentro de um contexto que essa amiga aqui está vivendo. E ela me respondeu dizendo, olha, eu estou tentando, mas é tão difícil em mim, é tão enraizado em mim, que me libertar parece impossível. Na tentativa de ser livre, eu acredito que as minhas reações acabam sendo exageradas. E quando eu percebo que as pessoas se afastam, isso me gera angústia. E é uma angústia tão grande que eu acabo voltando atrás. Até mesmo porque me parece que não fui coerente. Eu não quero errar, eu não quero, mas é inevitável. Se eu pudesse acreditar mais em mim, eu sei que seria tudo diferente. Minha querida, deixa eu dizer um negócio. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Eu acho que o grande e mais importante passo, o principal, é você reconhecer essa dificuldade em si mesmo. O reconhecimento tem a ver com jogar luz sobre um comportamento que antes estava escuro, nas negativas, escondido na escuridão das negativas que nós, às vezes até de maneira inconsciente, usamos para disfarçar aquilo que não queremos reconhecer na gente. Então, em relação ao nosso comportamento, a gente diz, fulano me provocou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, ou eu sou assim, ou eu... E a gente não olha para a raiz da questão. Se você viu e identificou isso em você, em primeiro lugar, pacifique-se com isso. Porque quando a gente percebe algo que não gostamos na gente, é possível que aconteça isso que você está me descrevendo aqui. A gente tenta compensar essa descompensação de maneira atrapalhada, equivocada, exagerada. Isso vai gerando mais angústia. Enxergar é o primeiro passo. O segundo passo será a decorrência do que você está vendo. O exemplo que eu sempre dou aqui é assim. Você estava num quarto escuro e jamais acendeu a luz. Aí alguém abriu a fresta, ou você abriu a fresta, e a luz entrou no seu quarto, pouca luz. Mas você viu. O quarto que você tinha se habituado a viver e achava que era de um jeito, agora, identificando pela luz que entra pela fresta, você vê que não é. Então você vai precisar arrumar o quarto. Mas vendo aquela zona, aquela bagunça, a angústia é inevitável. É impossível arrumar esse quarto, como você diz agora, né? Eu não posso arrumar esse quarto, porque eu estou vendo muita bagunça. Sabe o que você faz? Comece tirando a poeira de cima da mesa. Depois arrume a cama, arrume aquilo que está fora do lugar, arrume o guarda-roupa, vá coisinha por coisinha. Nesse caso comportamental, de atitude em atitude, de resposta em resposta, de contato em contato. Às vezes você vai se cansar, às vezes você vai sentir que não deu certo. Pode ser que em determinados momentos você diga, poxa, eu sabia, mas eu fiz isso que eu não devia fazer. Acontece.
Acontece, mas quem disse que é de uma hora para outra? Quem disse que daqui a pouco você viu e pronto, amanhã o quarto está arrumado? Poxa, o quarto está bagunçado. Opa, estala o dedo e está tudo arrumado. Não é. É do reconhecimento de que isso é um caminho, de que isso é uma construção, de que é um pouquinho por dia, de que é de atitude em atitude, de que um dia você consegue, outro dia não consegue, de que um dia você melhora, outro dia não melhora. E vá aos poucos. Agora, talvez o primeiro passo nesse teu caso também seja evidenciar em você que não há necessidade de se sentir melhor ou pior porque os outros te veem assim. Se no primeiro momento isso é difícil, vá fomentando esse pensamento, vá alimentando essa consciência em você. Esteja aqui na rádio, aquilo que eu estava falando para nossa amiga, alimente sua mente com bons pensamentos, cuide dos seus pensamentos. Note que você muitas vezes se desloca no tempo, você não vive no presente, você está tantas vezes no passado, tantas vezes no futuro. Isso é um grande jeito de nos distrair. Concentre-se em você, concentre-se na sua vida, concentre-se no seu momento, no seu agora, nas suas relações, nas suas experiências. E você vai perceber como lentamente, e às vezes de maneira até mais rápida do que a gente esperava, consciências são enraizadas e começam a crescer. Quando você quer plantar uma árvore, você está louca para comer o fruto, então você vai plantar uma macieira na sua casa, no seu pomar. No dia seguinte você chega lá onde plantou e vai se desesperar porque a macieira não nasceu, eu queria tanto a maçã. E no outro dia de novo, não vai nascer, espera. Você plantou, rega. Como você rega isso que já está plantado em você? Com a auto-observação paciente, com os bons pensamentos, de maneira geral, boa música, bom livro, enfim. Tem tanta coisa boa para a gente pensar, para a gente alimentar nossa mente, como alimenta o corpo, alimenta a mente. E deixe isso regar, sem a angústia de ver a árvore pronta e os frutos já maduros. Daqui a pouco você vai ver uma plantinha, que ainda não é árvore, mas é o começo. Até quando vai se transformar em árvore? Quando se transformar em árvore, pode ser que ainda não dê frutos. Caramba, aqui está a árvore e a maçã. Espera, daqui a pouco a maçã vem, mas não estará madura ainda. Calma, não puxe a maçã verde ainda e tente comer, senão o trabalho de até agora não vai ser recompensado. Espera, daqui a pouco a fruta amadurece. Não é assim na vida, não é assim que as árvores nascem, não é assim no fluxo natural da existência. Por que não seria em relação a nós, aos nossos problemas, às nossas questões de maneira geral? Você não acha? Então pense nisso e vamos com calma, que a árvore vai crescer e certamente os frutos virão. E a gente está chegando ao final de mais um encontro pelo rádio, mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Hoje acabamos, para variar, nos estendendo um pouco e o programa terminou um pouco depois, mas eu acho que por uma boa razão. Muitos espaços de reflexões, muitas provocações, muitas sementes para que você regue, para que ela nasça conforme a terra que é você. Eu digo isso pelo seguinte: você pode pegar a mesma semente e jogar em terras diferentes, né? Dependendo da terra, ela vai nascer de um jeito ou de outro. Depende da terra que é você. Isso tem a ver com como você se aduba, que tipo de pensamentos você coloca, que tipo de prioridades você tem, a sua capacidade, a sua coragem de se enxergar, de se colocar na frente do espelho, de reconhecer em si mesmo os limites, os conflitos, os defeitos, as sombras, as virtudes, as luzes. Todos nós somos compostos dessa ambivalência, todos nós. Não há seres perfeitos aqui entre nós. E a nossa tentativa de buscar a tal perfeição ética, moral, espiritual, só nos deturpa, só nos perverte, porque nós somos seres da ambivalência, nós somos seres relativos. E a relatividade não é um defeito, pelo contrário, a relatividade é linda, né? Então, aceite a sua relatividade, aceite as suas fragilidades, aceite. Eu não estou te sugerindo para se tornar resignado e acomodado em relação a isso, mas a aceitação é esse processo que eu falava para nossa amiga agora há pouco, de início de arrumação. Veja que você é humano como todos são, e na sua humanidade desenvolvida, a expansão de olhar, a expansão daquilo que nós chamamos de espiritualidade, ainda que você não use esse nome,
que não precisa, é uma bobeira. Eu já disse agora há pouco, eu me incomodo, eu tenho restrições com tudo que vem com o rótulo de espiritualidade. Normalmente isso está vinculado a outras coisas, infelizmente, nesses dias de tanto consumo, de tanta avidez por lucros e afins. Tá bom? Fique bem. Esse programa será reprisado hoje às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã. Muito obrigado a todo mundo que mandou as mensagens no chat, no e-mail, no WhatsApp e no Facebook. O Mensagens que Chegam pela Manhã volta ao vivo amanhã às 8 da manhã no horário de Brasília, e agora aqui na nossa programação a gente continua tocando muitas músicas e trazendo muitas reflexões. Você que nos ouve por aplicativos gratuitos que você pode baixar para ouvir no celular ou no site da rádio, continue por aqui. Grande beijo, se cuida e até amanhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.